Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de doce com casca de melancia com coco, que terá corte. Doce de casca de melancia com corte. Conhecido também como tijolo esse doce aqui. Tijolo de coco. Então aqui será um tijolo de melancia com coco. Olha só a maciez aqui desse doce. Vou te ensinar como dar o ponto para que o teu doce venha ter corte e ficar macio assim. Vou trazer bem de perto para que veja. Tá um doce muito cheiroso, muito saboroso. Olha só a maciez, muito macio. Vamos para o modo de preparo desse doce. Aqui eu escolhi essa melancia aqui. Se você observar, ela está com um talo seco e essas manchas amareladas. Simboliza que essa melancia será muito doce. Assim ensinava a minha avó. Vou estar usando esse descascador aqui de legumes para descascar essa melancia. Escolhi o lado da serrinha, que tem serrinha para um lado e para o outro. Acompanha daí de casa para você ver como é fácil descascar essa melancia aqui com esse descascador. Se fosse com a faca, seria um pouquinho mais difícil, porque a casca da melancia é bem firme. Aqui descasquei a melancia bem rapidinho assim, como demonstrei para vocês. Olha como é gostoso descascar com esse descascador de legumes. Ele é muito cortante. Tem que tomar cuidado para não cortar a mão. Aqui já acabamos de descascar a melancia. Vou estar abrindo ela aí para que veja daí de casa. Como eu falei, quando tá bem sequinha aqui a melancia onde que ela se alimenta, a tirinha bem sequinha, aqui nesse lugarzinho aqui, ó. Sempre a melancia é bem doce, quando ela tem aquela mancha meia amarelada. Assim falava a minha avó. Estou aqui abrindo a melancia. Eu me surpreendi com essa daqui. Eu paguei R$ 5 nessa melancia. Eu tinha chegado no mercado e vi aquele monte de melancia e estava na promoção. Todo mundo comprando melancia. Aí eu pensei, vou levar e vou fazer um doce de mamão em calda. Aí eu pensei, já tem doce de casca de melancia no canal. Então pensei, vou fazer um doce de corte, como a minha mãe faz. Aqui eu tô tirando uns pedaços de melancia para ficar fácil para tirar a casca, que será o que vamos usar aqui. O que eu estava observando aqui, só um pedaço desse de melancia aqui, quando eles cortam no mercado e deixam arrumadinho no copinho, é mais de R$ 8. E paguei só R$ 5 nessa melancia. E ela tá muito doce e bem vermelhinha. Aqui eu vou descascar aqui a casca. Essa parte branca aqui eu vou reservar para fazer o doce. Vou tirar todas e separar. Essa daqui será o nosso ingrediente principal para o nosso doce. Aqui vou dar uma acelerada no vídeo para que você acompanhe daí como que essa melancia rendeu. E paguei só R$ 5 nela. Eu achei muito barato e a minha escolha foi certeira. Outra dica para você. Vou pegar aqui um pedaço desse aqui de melancia, vou estar regando com limão e vou cortar em cubinhos para estar comendo. Esse limão aqui vai dar um sabor incrível nessa melancia. Fica muito bom. A melancia é diurética, o limão também. Pensa só na gostosura que vai ficar aqui. Isso é bom demais. E esse limão vai dar um sabor incrível aqui. Vou cortar aqui em cubos e vou ficar aqui comendo essa melancia e vim ralando aqui as cascas da melancia para o doce. Servido daí de casa, olha que delícia. Isso é bom demais. Melancia regada com limão. Vou trazer aqui de pertinho para que você possa experimentar daí da sua casa também. O azedinho do limão. E essa melancia aqui tá muito docinha, mas dá um contraste muito saboroso. Tá muito bom.
Vou deixar aqui para estar comendo e vamos continuar aqui com o modo de preparo do nosso doce. Cada cubinho desse aqui tá maravilhoso. Eu tô aqui salivando só de ver o limão com a melancia. É bom demais. Vou estar usando esse ralinho aqui desse ladinho mais grosso. Vou estar aqui passando as cascas da melancia para tirar aqui essa fibra para o nosso doce. Eu estou fazendo esse doce aqui de casca de melancia inspirada naquele doce de mamão verde passado no ralo, que é a mesma coisa. A melancia tem um sabor assim de mamão, porque é neutra a melancia, ou melhor, a casca da melancia. Vou passando aqui, vou mostrar para você daí de casa como vem ficando aqui essa melancia ralada aqui nesse ralinho, aqui que não é tão grosso, mas é bem fininho aqui. Vou trazer de perto para que veja daí de casa a espessura que tá ficando aqui. Olha só como vem ficando. Eu ralei uma boa parte da melancia, está aqui nessa bacia. Deixei essas cascas aqui para fazer um teste, se dá certo para bater no copo do liquidificador. E esses pedacinhos aqui aproveitar bater também. Vou colocar tudo aqui e vou fazer o teste. E vou deixar aqui para você registrado como é. Já vou falar para você, não dá muito certo, porque vai ficar muito triturado. Aqui eu vou coar um pouco desse suco aqui para aproveitar ele e torcer bem aqui a nossa melancia ralada e reservar para o nosso doce. Observa daí de casa esse detalhe, tem que ser bem torcida. Se você não tiver um paninho fininho assim, torce num pano de prato, para ela ficar bem sequinha assim, ó. E reserva para o seu doce. Parece muito com mamão ralado, mamão verde. Bati no liquidificador que eu falei, olha só, ficou muito fininho aqui, a massa da melancia. Olha daí de casa, não dá para usar com liquidificador. Tem que ser no ralinho mesmo, naquela parte que mostrei para você. Porque se você usar o liquidificador, vai ficar muito fino. Aqui eu vou coar todo o caldo que sobrou da melancia de quando ralei. Vou mostrar para você. Rendeu aqui, parece que quase 1,5 litro, ou quase 2 litros de suco. Olha só aqui no copo do liquidificador. Olha que monte. Eu vou reservar ele para usar em alguma coisa. Deixa uma dica aí como você usaria esse caldo que sobrou aqui. Você descartaria ele, jogaria fora ou colocaria limão aqui e açúcar? Bem geladinho. Aqui está a nossa melancia e aqui está a nossa massa que vamos usar. A parte que eu bati no liquidificador, como fica? Muito triturada. Tem que ser assim mais grossinha e bem espremido, tirar todo o líquido dela. Essa melancia, como rendeu muito, eu vou embalar no saquinho e vou deixar na geladeira. Eu acho que ela conserva por 3 dias. Essas assim, dentro de um saquinho bem fechadinho, bem armazenado. Desse jeito aqui. Esse refratário aqui é bem grande, ele tá bem cheio de melancia. Quem gosta de melancia aqui em casa, só eu. Ou melhor, eu gosto. Aqui em casa ele só experimenta, mas não come bastante. Olha quanta melancia aqui. Guardei minha melancia, pesei aqui 462 gramas de massa de melancia. Vamos estar pesando aqui o açúcar para começar o nosso doce. Aqui está pesando 528 gramas de açúcar. Vou pesar aqui 400 gramas de leite. ,405 gramas de leite. Aqui vou colocar minha panela no fogo. Vou colocar um pouco de açúcar aqui, observa daí de casa. Bem pouquinho assim. E vou espalhar aqui na panela para que venha dourar.
para que o nosso doce venha ficar bem moreninho. É conhecido como tijolo preto. Se fosse mamão, seria de mamão, mas é de melancia com coco. Então, aqui já começou a derreter a nossa açúcar. Aqui vou agitar a panela assim, para que a açúcar venha dourar um pouquinho mais. Toma cuidado para você não queimar a sua açúcar, porque ela doura muito rápido. Aqui já está bom, eu vou estar acrescentando aqui a nossa massa de melancia. A nossa melancia ralada e torcida. Observa que está bem sequinho aqui. Coloquei aqui. E vou estar acrescentando aqui o açúcar que pesamos. As 528 gramas de açúcar. Colocamos. Vou abaixar o fogo aqui por um pouco de tempo para continuar aqui a nossa receita. Vou mexer bem aqui para que aqui essa fibra da melancia venha liberar o líquido aqui, derretendo esta açúcar e vem cozinhando aqui. Vou mexer bem aqui. Eu baixei o fogo porque eu quero fazer outras coisas antes de continuar aqui o vídeo com vocês. Eu quero bater uma quantidade de coco no liquidificador para colocar aqui, que eu lembrei que está no meu congelador. Mas vou mostrar para você que está aí em casa. Sempre eu tenho coco fresco no meu congelador. Aqui eu vou pesar para que veja, ele está congelado. Vou colocar aqui nessa canecona, nessa xicrona, para ver quantas gramas de coco eu tenho aqui. Aqui tá pesando 102 gramas. Vou colocar aqui no copo do liquidificador e um pouco de leite, a metade desse leite, e vou bater para triturar bem esse coco. Poderia passar no ralinho, mas eu não quis passar não, para ser rápido. Eu tenho um pouco de coco em flocos, vou ver quanto está pesando. Tá pesando 74 gramas. E tem aqui esse coco aqui que eu fiz coco caseiro, que eu sequei no sol. Vou colocar aqui para inteirar. Para completar aqui, 100 gramas. Aqui tá a nossa panela. Daqui para frente eu vou aumentar o fogo porque eu vou estar aqui cuidando desse doce. Eu abaixei porque eu fui para lá gravar. Aqui eu estou colocando o coco em flocos, que era 100 gramas. E aqui o coco que eu bati no liquidificador com o leite. Vou passar um pouquinho de leite aqui nessa caneca para tirar esse fundinho que ficou aqui. Porque o coco fresco é muito saboroso. Vou colocar o restante do leite aqui. Vou mexer bem aqui para mim ver o quanto de ingredientes que eu tenho que acrescentar aqui ainda. Mexendo bem. Se você não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte da família Novidades Mineira. Será uma alegria ter você aqui comigo, acompanhando os meus vídeos. Vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado e vou observando aqui o desenvolver do meu doce. E vou colocar aqui também uma caixinha de creme de leite. Vou mexer aqui primeiro para depois ir pegar a minha caixinha de creme de leite. Mexendo para estimular aqui, para ver quanto líquido vai formar aqui na minha panela. Vou colocar aqui a caixinha de creme de leite, é 200 ml. Pelo que eu observei aqui, eu vou pesar mais uma porção de açúcar aqui para colocar no nosso doce, porque ele estava muito seco. Vou colocar aqui nessa caneca e ver quantas gramas vamos acrescentar lá na panela. Aqui pesou 403 gramas de açúcar. Vamos colocar aqui, olha como está bem seco aqui a panela. Um doce para ponto tem que ter uma quantidade a mais de açúcar. Então, coloquei aqui mais essa quantidade. Depois eu vou somar toda a quantidade aqui, essa porção de açúcar, com a que coloquei antes. Vou deixar na descrição do vídeo
quanto de açúcar que coloquei aqui. Esse açúcar que vai derreter, vamos observar. Vou colocar aqui a mais. Uma caixinha de creme de leite e outra de leite condensado. Dando num total 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite. Eu estou fazendo assim porque eu estou observando aqui a panela o quanto líquido tem. Porque se você tem leite natural, leite de vaca mesmo, verdadeiro, você pode usar aqui nessa receita 2 litros de leite. Mas isso eu recomendo para você se você tiver fogão a lenha, porque isso vai demorar muito tempo para dar o ponto no doce. Por isso que eu usei só 400 gramas de leite integral. Estou usando 2 caixinhas de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. Mas se você tiver leite natural e não querer usar o leite condensado e o creme de leite, é só usar 2 litros de leite natural. Aqui eu separei 7 cravos para estar colocando aqui no nosso doce. Eu tirei a cabecinha do cravo. Vou estar cortando ele com essa tesoura aqui. Se eu colocasse aqui nessa panela 2 litros de leite integral para estar fazendo aqui, ia demorar muito tempo para dar ponto. Por isso, eu usei a opção de usar 2 caixinhas de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. Porque o leite natural de vaca, ele é bem gorduroso. Isso vai dar sabor no teu doce e também vai ajudar no ponto. Então, vamos mexer aqui bem. E esse cravo aqui vai deixar esse doce com um aroma muito gostoso. Se você não gosta, é só não colocar. Mas combina muito com doce de mamão, aquele de corte. Então, vai combinar muito aqui com doce de casca de melancia com coco. Observa daí que o meu doce já levantou fervura. E aqui em cima da fervura, observa que tem um pouquinho de espuma. À medida que ferver um pouco mais, ó, aumentou a espuma um pouquinho mais. Olha só daí. Observe esse detalhe. Quando o doce começar a secar, essa espuma aqui vai sumindo. Esse doce, quando tá nesse ponto aqui, ele começa a espirrar para fora da panela. Toma cuidado para você não se queimar. Se você achar que está espirrando muito, abaixa a chama do fogo. Você observa daí que daqui a pouco, essa espuma que está aqui em cima do doce, ela vai diminuindo. Muitas das vezes, quando a espuma do doce diminui, o doce já está para dar ponto. Vou preparar aqui a assadeira para estar informando o doce. Eu peguei um saquinho e vesti assim a assadeira, para que o doce não venha colar aqui na assadeira. Arrumei aqui dentro. Essa é uma assadeira pequena de pão. Eu não lembro o tamanho que ela é, não. Depois eu vou olhar e vou deixar na descrição do vídeo. Olha só, a espuma do doce já começou a diminuir. E o doce aqui vem secando. Mas ele está esbirrando muito. Esbirrar que eu estou falando, ele joga umas gotículas de doce para cima. Essas gotículas de doce, ela causa queimadura. Por isso, mexa seu doce com cuidado. Usa proteção, usa óculos, porque a voa super longe. É semelhante fazer rapadura, eu acho. Aqui eu quero o meu doce bem moreninho, então eu vou mexer bem pouquinho aqui a panela. Se você quer um doce bem claro, mexe constantemente o seu doce sem parar, para que não venha fazer o fundinho aqui na panela e venha trazendo cor ao doce. Eu acho que o doce mais moreno, ele é mais saboroso. Por isso eu estou mexendo o meu só de vez em quando. Observa aí o quanto que a espuma aqui já secou nessa panela. E o doce aqui vem secando aquele caldo. E passa a colher sempre devagarzinho, porque ele avoa o doce longe. Por isso esse doce é bom fazer no fogão a lenha. Porque se você usar o leite natural,
leite fresco, vai demorar mais para dar ponto, mas vai ficar um doce delicioso. Agora que já tem as medidas para você fazer o doce, você vai acertar esse doce e fazer um doce com qualidade na tua casa. Quem comer o doce vai achar que é doce de mamão. Parece muito. Depois eu quero fazer uma versão dessa com açúcar mascavo para você aí em casa. Ou então com rapadura. Mas para isso eu tenho que ganhar uma rapadura da minha mãe, que mora lá em Novo Cruzeiro. Ela sempre manda uma rapadura para mim. Quando isso acontecer, eu vou fazer um doce com casca de melancia para vocês. No canal, quando eu ganhei uma rapadura da minha mãe, eu fiz um vídeo como conservar a rapadura por mais tempo, transformando ela em melado. Porque às vezes, com a oscilação de temperatura, a rapadura costuma mofar e estragar. Fazendo melado, você pode guardar na geladeira em potes menores, a rapadura vai durar por mais tempo em forma de melado. E quando novamente eu ganhar uma rapadura da mãe, eu vou estar fazendo um doce com rapadura para vocês, com casca de melancia ou então com mamão verde, para você acompanhar daí de casa como é que se faz. Olha só aqui na panela, o doce já secou bem e vem desprendendo do fundo da panela. Quando chega nesse ponto aqui, a maioria das vezes o doce já tem ponto. Eu peguei um prato, tá aqui, vou ver se esse doce tem ponto. Vou mexer aqui. Se esse doce secar aqui no prato, formando uma bolinha macia, simboliza que já tem ponto. Mas aqui não fez a bolinha. Ele continua assim bem pastoso, bem molinho. Vou mexer ele aqui um pouco, olha só daí de casa, não tem ponto. Então, a partir de agora, eu vou ficar mexendo aqui a panela e tirando o ponto do doce, para não vir perder o ponto. Porque se o ponto ficar duro demais, o doce vai ficar semelhante rapadura e você não vai conseguir cortar em casa. Então, você tem que, quando o doce começar a desgrudar da panela, você vai pegar uma porção de doce, vai colocar no prato, vai mexer bem e vai observar se ele já faz o ponto. Aqui eu vou mexer a panela e vou colocar esse restinho de doce que está no prato novamente na panela para continuar cozinhando. E vou tirar outro ponto novamente. É semelhante igual fazer rapadura. Se você observar, quem está fabricando constantemente tira um ponto assim no prato. Aqui está muito mole, vou devolver para a panela. E vou continuar aqui, mexendo o doce e tirando o ponto. Acelerei aqui porque eu vou tirar vários pontos aqui, observando esse doce. Porque a maioria das vezes, quando o doce já está desgrudando da panela, ele já tem ponto. Mas eu não sei porque esse aqui está demorando tanto para dar o ponto. Então, vou mexer aqui e vou continuar tirando o ponto do doce. Não sei se é por causa do leite condensado, que agora as fórmulas estão diferentes, né? Então, vou mexer e vou tirando o ponto. Observa como tá bem molhadinho o doce aqui que eu mexi no prato. Quando ele tiver com ponto, você vai observar que o doce seca um pouco no prato. Assim que põe no prato e começa a mexer, o doce já começa a secar, a ficar no prato como se fosse colando, mas bem firminho, secando. Observa como o doce já desgruda da panela, mas ainda não está no ponto. Por isso, em casa, você pega um prato e vai testando o doce. A cada 3 minutos, 5 minutos, você tira um ponto, porque é muito rápido. Aqui coloquei mais uma porção e vou observar esse doce. Vou espalhar ele aqui no prato desse jeito e vou observando. Dá pra ver daí de casa, tá muito úmido. Ainda não tem ponto. Observo daí de casa que quando esse prato aqui ficar bem marcado com doce esparramado, que não dá para tirar do prato, simboliza que ele já tinha ponto de doce bem macio, mas ainda não era o ponto de corte.
Aqui vou mexer mais esse doce e vou esperar mais um tempo para tirar o ponto novamente. Pelo que eu observei aqui, ao fazer esse doce, ele demorou muito para dar o ponto. Ele ficou semelhante fazer angu, quando o angu desprende da panela completamente. Aquele angu tá pronto. Angu de prato, por exemplo, que eu estou falando. Olha só como ele já solta da panela. Mas vou fazer outro teste aqui. Vou fazendo o teste e vou mexendo aqui o doce. Esse teste aqui é muito importante para você dar ponto no teu doce. Olha aqui, aqui já secou um pouco mais comparado com os outros. Mas vou reservar um pouquinho aqui e vou mexer mais a panela e vou esperar mais um tempo. Às vezes, se você tirar o primeiro ponto do doce, porque cada dia é um dia, e já der o ponto, tá um ponto assim de uma bolinha macia, desliga o fogo e já leva o seu doce para a bancada. Mas como o meu aqui ainda não deu o ponto, aqui eu vou continuar mexendo a panela e tentando tirar o ponto do doce. Olha como ele vem soltando da panela e vem ganhando cada vez mais cor. E eu gosto de um doce bem moreno, bem pretinho. Ele desprende da panela, tá bem firme, cai em montinho, mas ainda não está no ponto. Porque o doce que tá aqui no prato que eu deixei, ó, tá muito mole. Ah, então não tá no ponto ainda. Vou voltar para a panela, vou esperar por mais um pouco de tempo. Isso aqui que eu tô falando repetidamente para você é um pouco chato, mas é o detalhe de doce de forma. Enquanto eu vou tirando o ponto aqui, observe esse aqui no prato, ele tá mais sequinho, ó. Esse doce aqui já tem um ponto super macio, ó. Vou deixar ele um pouquinho dele na bancada. Depois eu mostro para você. Olha como ele tá mais sequinho. Não tá tão molhado como aqueles primeiros pontos que mostrei para você. Se esse doce aqui fosse de mamão, algumas pessoas iam chamar esse doce aqui tijolo de mamão. Mas como é de casca de melancia com coco, então é um tijolo de casca de melancia com coco. Olha como ele vem desprendendo aqui da panela. Vou tirar mais um ponto. Observa daí. Ele vai espalhar com mais dificuldade na panela. Esse daqui vai secar um pouquinho mais rápido. Aqui o doce tá com um ponto bem macio. Olha só como ele tá. Tá bem mais firme. Então eu vou reservar umas porçãozinhas na mesa. Depois eu mostro pra vocês. Porque rapidinho ele dá ponto quando ele chega nesse ponto aqui. Um pouquinho que deixa no fogo é perigoso até passar de ponto. Que fica um doce duro demais que depois você não consegue cortar. Olha como tá firme. A bolinha aqui tá mais firme. E tá bem quente, ela vai esfriar e chegar no ponto. E ele tá bem descolando aqui do fundo da panela. Olha daí de casa. Ele tá semelhante quase igual massa de coxinha, só que é bem mais macio, tá? Olha como ele solta da panela. Vou tirar aqui o último ponto desse doce. Porque eu tô insistindo aqui no ponto. Vou dar uma mexida aqui na panela, olha como ele descola. Vou dar uma mexida aqui nesse doce. Vou tirar só mais esse ponto, porque eu acho que eu tirei mais de 1000 pontos nesse doce. Procurando o ponto de corte aqui. De corte do doce. Como eu já falei pra você. Ó, esse secou mais rápido. Com esse doce, eu poderia arrumar as cocadinhas na mesa. Mas eu quis fazer semelhante um tijolo. Aqui o doce tá bem sequinho, ó. Tá no ponto. Ó, tá bem quentinho, ele vai secar mais.
Vou desligar o fogo aqui da nossa panela e vou levar esse doce para a bancada, para estar informando esse doce. Olha daí de casa como ele solta da panela. Para a quantidade de ingrediente, olha só como o prato tá bem sequinho. Vou mexer esse doce e colocar ele na bancada. Depois eu vou trazer aqui para que veja antes de desligar o fogo aqui da nossa panela. Vou dar só uma mexidinha aqui. Ele tá descolando bem. Olha como ele desprende da panela. Vou deixar nas inscrições do vídeo ou no primeiro comentário a quantidade da massa que usei de melancia, do coco, do açúcar, do creme de leite. Olha os pontos que eu tirei. Olha como ficou. Tá bem morninho ainda. Significa que quando ele esfriar vai ficar mais firme. Mas já tá no ponto. Então vou colocar lá na mesa essa amostra que trouxe aqui para vocês. E vou levar esse doce para a bancada pra gente informar ele. Aqui eu vou desligar o fogo. Desliguei. Trouxe aqui e coloquei em cima dessa tábua. Observe esse detalhe. Assim que tirar o doce do fogo, você vai mexer esse doce aqui por um minuto ou 2 minutos. Você mexe ele e observa. Se ele ficar pesado, informa logo o seu doce. Porque senão depois você não consegue tirar ele da panela. Senão vai ficar uma pasta muito dura aqui dentro. Ó, eu vou deixar o tempo real que eu estou mexendo aqui. Mexe ele todo assim, todos os cantos da panela. Porque isso aqui vai ajudar para o doce secar. Para o corte do doce. Mexe bem ele assim. Agora que eu vi que já tá bom, eu vou colocar ele dentro da assadeira que preparamos. Eu achei interessante que a assadeira que eu escolhi, ela é do mesmo tamanho de meia forma de rapadura. Eu achei incrível. Quando a mãe vê o meu vídeo, eu acredito que ela vai dar risada e gostar da criatividade. Porque esse doce aqui eu estou fazendo na inspiração do doce que a minha mãe vende, que é doce com massa de mandioca. Aqui o meu é com massa da casca da melancia. Vou estar arrumando ele aqui dentro da assadeira. Vou estar colocando ele aqui e arrumando ele. Se você gostou desse vídeo ou tiver alguma dúvida, deixa aí a tua pergunta. Se eu souber, eu estarei respondendo para você. Esse doce aqui tá com um cheiro maravilhoso. O coco que coloquei aqui deu sabor e perfume a esse doce. Acabou roubando a cena. O coco e o cravo. Vocês acreditam nisso? Qualquer pessoa que comer esse doce acha que ele é de coco. E o cravo aqui deu um sabor especial nesse doce. Vem aqui arrumando o doce. Quando eu estava fazendo, eu achava que essa assadeirinha aqui de pão era muito pequena. Eu tinha preparado 2 assadeiras. Mas depois, quando eu vi na panela concluindo, percebi que ia caber em uma só. Mas tá um doce maravilhoso. Vou arrumando ele aqui. Vou colocar esse pouquinho que caiu na bancada aqui dentro. Tem que ser bem rápido, porque se ele secar na panela, depois fica difícil de tirar. E ele ficou com um corte muito bom, muito macio. Por isso que você tem que ter o cuidado ali, tirando os pontos do doce e observando. Como ficou muito corrido, se eu fosse esperar o ponto do doce ficar mais frio, que eu coloquei aqui na pedra de mármore para esfriar mais rápido, eu vou mostrar para vocês como que ficou o ponto do doce que eu reservei aqui na pedra de mármore, que esfria mais rápido. Aqui o nosso doce já está arrumado e vou aproveitar e mostrar para vocês o ponto do doce
que falei. Aqui tá os pontos de doce que tirei. Vou trazer bem de perto porque o mármore esfria mais rápido. Olha só, macio. Assim, quando você conseguir fazer uma bolinha assim no prato, esse é o ponto. Você coloca ou em cima de uma pedra de mármore ou numa tampa de plástico e observa. Esse é o ponto. Vamos desenformar o nosso doce. Aqui ele está morno, mas já está bem seco. Vou tirar daqui da assadeira. Por causa do saquinho que colocamos aqui, vai ser fácil para tirar. Olha só. Aqui está o nosso tijolo de melancia. Vou colocar aqui um papel toalha. Tá maravilhoso o nosso doce, olha só. E parece um tijolo mesmo, né? Quem acha que parece um tijolo? Deixa aí a sua opinião. Vou estar aqui cortando um pedaço do doce para que você observe o corte desse doce. Olha como ele parece um tijolo. Essa assadeira pequena de pão foi perfeita para esse doce. Vou cortar aqui no meio. Tá um corte, ó, macio. Esse doce aqui, ele fica muito saboroso com um pedaço de mussarela. Fica muito bom. O salgado com o doce. E as fibras aqui desse doce faz com que ele seja um pouco mais saudável. Olha só o doce. O nosso doce de corte com casca de melancia e coco. Olha só, que delícia. Vou continuar aqui cortando o meu doce e já chegamos no final de mais um vídeo. Que bom que você ficou aqui comigo todo esse tempo. Se você ficou comigo até esse momento, deixa aí, quero doce com casca de melancia. Assim eu saberei que você viu o meu vídeo até o final. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.